E eu queria exatamente que o senhor começasse, doutor, explicando o que é o vitiligo. Bom, o vitiligo é uma doença da pele que é caracterizada pelo seguinte, olha, aqui tem duas ilhas. Uma ilha está cheia de guarda-sol e a outra ilha não tem guarda-sol. Essa aqui é a pele normal. A ilha é o melanócito, é uma célula que produz melanina, que é o pigmento da pele. Certo. Aqui é a pele que não tem melanócito, então não tem melanina. Então a pele fica sem pigmentação. Eu vou chamar uma animação agora para vocês entenderem por dentro como que é. Então aqui a gente está vendo a pele, dentro da pele a gente tem uma célula que é o melanócito, que vocês estão vendo aquela parte roxa. E o melanócito produz melanina. Por uma série de alterações que nós não entendemos bem, anticorpos do seu próprio corpo atacam o melanócito e ele deixa de produzir ou ele morre. Ele não produz mais melanina. Então a pele fica sem pigmentação. Por isso a das pele manchas fica brancas. Então ficam essas manchas brancas que não tem melanina. Então é assim que começa o vitiligo. Doutor, o vitiligo é uma doença genética? O vitiligo é uma doença genética hereditária, mas na maioria das vezes, como a própria Natália está falando para a gente aqui, eu vou passar na tua frente um pouquinho, Claro, Natália, vamos lá. só para explicar um pouquinho aqui o que acontece. Olha só, na maioria das vezes pode acontecer um episódio traumático, como aconteceu com ela, como aconteceu comigo, que já já vou explicar o que aconteceu comigo. Então, no caso aqui em questão, o filho sai com o pai, o filho tem uma afetividade grande, vão para o barzinho, vão jogar bola. De repente, o filho recebe um telefonema que o pai teve uma morte súbita, teve um infarto, morreu. Esse impacto, esse trauma que o filho tem na hora, ele sofre um pânico e nesse mesmo momento o organismo produz substâncias contra o próprio organismo e esse impacto emocional vai gerar um vitiligo depois de algumas semanas ou até um mês, mais ou menos. E foi o que aconteceu comigo. Eu tive um quadro grave, fui parar na UTI antes de uma cirurgia de próstata com sangramento e choque séptico e depois de algumas semanas eu estava com vitiligo também. O que a Natália passou, eu passei, foi um trauma, mas graças a Deus isso é para chamar a atenção de vocês que pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer momento da vida Qualquer idade. e com qualquer idade. Então isso é para tirar este bullying, essa ideia que isso é pegajoso, que não tem, pode acontecer com você inclusive. Natália, e você, como é que desenvolveu a doença? Você passou por algum tipo de episódio traumático também? Eu confesso, Renata, que eu passei por vários episódios traumáticos, tanto na minha vida familiar, quanto na minha vida também social, de escola, com meus amiguinhos, coleguinhas, porque eu era ainda uma criança. Então, eu lembro que na época eu morava com meus bisavós, fui morar com a minha mãe, presenciei muitas cenas, né? Venho de uma família muito simples, muito humilde. Então, eu e minha mãe somos bastante guerreiras e naquele momento, como uma criança, eu não conseguia entender a gravidade da situação. E assim comecei a internalizar mais os meus sentimentos, não conseguia conversar com as pessoas sobre o que eu sentia. E através disso surgiu as primeiras manchinhas de vitiligo, mas demorou bastante para a gente até mesmo descobrir que era vitiligo. Em que parte do seu corpo apareceu a primeira vez a manchinha? Você lembra? Você tem a recordação? Tenho sim. A primeira manchinha foi no cantinho dos olhos, bem aqui, uma manchinha pequenininha. Depois surgiu uma atrás do joelho, pequenininha também, e atrás da nuca. Em torno de uma semana já estava totalmente espalhado pelo meu corpo. Em um mês eu estava com mais ou menos 60% do meu corpo já acometido pelo vitiligo. Pelas manchinhas. Agora, como é que a gente faz o diagnóstico, doutor? Porque a Nath falou que quando ela era criança, demorou a saber que era vitiligo. Como é que é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico que nós fazemos clinicamente, ou o clínico ou dermatologista olha no corpo, olha as manchas e já tem uma boa ideia para fechar o diagnóstico de vitiligo. Mas fora o exame clínico, nós temos duas ferramentas importantes para dar o diagnóstico. A primeira delas é a lâmpada de Wood, que eu vou mostrar para vocês. Essa lâmpada de Wood é uma lâmpada como se fosse aquelas festas que a gente vai, que tem aquela luz negra, mas é uma luz fluorescente que em cima das lesões do vitiligo, essas lesões elas se sobressaltam mais, elas têm uma característica melhor.
Então, essa lâmpada de Wood também ela é usada para outras doenças de pele, para diagnosticar fungo, dermatites, mas para o vitiligo ela é muito utilizada. Como vocês podem ver, as manchas brancas, elas se sobressaem mais. Isso faz com que nós clínicos tenhamos mais certeza que o diagnóstico é o vitiligo. Agora, vamos supor que a gente não tenha a lâmpada de Wood. O que nós podemos fazer é fazer uma incisão na pele, em cima da ilha que está branquinha, e fazer uma biópsia, que eu vou mostrar para vocês como que a gente faz essa biópsia. Então, a gente leva para o centro cirúrgico, faz uma anestesia local, pega o bisturi, corta a parte da pele bem superficialmente, né? E depois pega essa parte que vocês viram, a gente tira e leva para o microscópio. E o que que a gente vai observar no microscópio? A gente vai tentar ver aquelas camadas de pele que eu mostrei e a gente vai ver que o melanócito, aquela célula, ela não está produzindo melanina e por isso que a pele fica despigmentada. E aí é feito o diagnóstico de vitiligo. Bom, a gente viu aqui como é feito esse diagnóstico. Existem duas metodologias, ou pela luz ou pela biópsia. Nath, você disse que aos 9 anos começou a desenvolver as manchinhas. Quanto tempo os médicos demoraram a entender que o que você tinha na pele era vitiligo? Ana, demorou bastante tempo, foi mais ou menos em torno de 1 ano e meio a 2 anos. 1 ano e meio, 2 Foi. anos? A nossa informação era muito mínima naquela época, em 2009 ainda, a gente não tinha tanta informação, tanto acesso igual a gente já tem hoje. E mesmo assim continua sendo pouco, então é muito importante isso aqui, inclusive quero muito agradecer. Mas na época demorou muito, foi tratado como lúpus, como micose, como vários outros tipos de doença, porque eu já tive o vitiligo com um período inflamatório. O que dificultou mais a gente encontrar, né, realmente o diagnóstico. Depois de 1 ano e meio, quando a gente descobriu, a gente foi atrás de alguns tratamentos que não surtiram efeito nenhum pelo meu episódio ser traumático. E também, né, por ser algo que é realmente do meu emocional, então algo que eu só consigo reverter através da terapia. Natália, a gente que agradece a sua participação e saiba que você é inspiração para muita gente. Isso é verdade. Que olha para você e diz, eu vou abrir um pouquinho mais o botão da minha camisa, eu vou usar um short, porque eu sou linda desse jeito e a minha identidade. Então, eu acho que a sua participação aqui é muito importante para as pessoas se observarem e começarem a se gostar também do que vê no espelho. Obrigada, viu? Muito obrigada, Você falou em Renata. tratamento. Doutor, qual é o tipo de tratamento e é possível reverter o vitiligo? Boa pergunta. Como a própria Natália acabou de falar que o dela é emocional e traumático, nós sempre precisamos pensar que a psicoterapia, junto com o medicamento antidepressivo, vão dar mais força para quem tem vitiligo. Se é um processo traumático, emocional, a psicoterapia, junto com o antidepressivo, dá mais resiliência para você, para seguir a sua vida em frente. Além disso, a fototerapia, que é um tratamento de luz, associado a alguns cremes com corticoide, com outras substâncias como tacrolimus, pode ajudar. E lembrar que a atividade física, junto com uma alimentação saudável, são aliados muito grandes para melhorar a sua imunidade e melhorar a sua qualidade de vida. O importante é você ser bem avaliada, bem avaliado por um dermatologista que tem experiência em vitiligo para fazer um tratamento eficiente. Eu queria saber da Nath, o que você faz hoje para cuidar do vitiligo e como é que você lida no dia a dia? Ana, hoje eu não faço exatamente nada. Eu amo as minhas manchinhas, sou apaixonada. Eu confesso que nas redes sociais a gente tem até um bordão, né, de falar que é as minhas nuvens, porque realmente é algo que me diferencia, que me torna única, que me torna especial. E eu sinto que hoje, eu sem o vitiligo, eu não conseguiria ser a mesma Natália. Sinto que isso me tornou cada vez mais especial. Lá atrás, quando eu descobri realmente o diagnóstico, eu fiz fototerapia, trabalhei também com corticoides, fiz vários tratamentos, principalmente um vindo de Cuba, que é a base de corticoide também, exposição solar. Foi bem difícil para mim, eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio fazendo esse tratamento, até resolver me aceitar da forma que eu sou. O vitiligo, ele não é contagioso, é uma doença autoimune que não interfere em nada na minha vida.
E isso me abriu um leque, assim, de não só possibilidades, mas de felicidade mesmo interna e satisfação comigo, de eu entender que o vitiligo só me tornava mais única e especial e que eu conseguiria lidar com ele normalmente, usando as minhas roupas, sendo eu, sem vergonha e não me importando também com a opinião alheia. Porque tem tantas opiniões, gente, que não vale. Olha, o que você falou agora é a maior verdade de todas. Os juízes da internet, os juízes da vida se dão o direito de fazer avaliações que não são as reais. É aquilo que a gente sente, é o indivíduo que a gente se torna e se transforma. E você é exemplo, sim. Você é inspiração, você é força, você é luz. E muito obrigada, viu? Por estar aqui hoje junto com a gente, Gratidão mostrando imensa. essa mulher maravilhosa que você é. Linda, linda. Muito obrigada. Doutor Antônio Sproisser, Natália. muito obrigada por essa aula, por toda essa informação hoje importante, Queria viu? dar os parabéns Muito pra obrigada, Natália. doutor. Você é uma bandeira contra o vitiligo e a favor de tantas pessoas que têm. E a gente tem que viver com ele e ser feliz com ele. E é isso que a gente chama de diversidade. Cada ser humano é um indivíduo único. É uma joia preciosa. Se você ainda tem mais dúvidas sobre o vitiligo, o Dr. Antônio Sproisser vai estar daqui a pouquinho nas nossas redes sociais, dando continuidade ao nosso consultório médico. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada, Muito Nath. obrigada, Muito Ana. obrigada.